Então, na letra K aqui, gente, continuando, tem os deputados votaram as reformas educacionais. Qual é o sujeito dessa oração? A gente vai fazer a pergunta. Votaram. Ó, o sujeito vai fazer a pergunta. Votaram. O verbo é votaram. Agora, quem votaram? Quais foram as pessoas que votaram? Deputados. Então, os deputados, pessoal, será o sujeito. Né? O sujeito da oração é os deputados. Ó, então, aqui, ó. Os deputados. E o núcleo do sujeito, que é a parte principal do sujeito? Deputados. É? E o predicado, gente, é o verbo e o que completa depois. Votaram as reformas educacionais. Isso. Então, isso aqui será o predicado, né? Votaram as reformas educacionais. Deixa eu só copiar aqui para colocar. Votaram as reformas educacionais, certo? Então, aqui, sujeito, os deputados. Deixa eu botar aqui destacado. Núcleo do sujeito, deputados. E predicado, votaram as reformas educacionais. Ok, pessoal? Terminando essa parte, a gente vai passar para o outro assunto, que é da outra. Então, por isso que quando vocês forem estudar, tem que estudar por essa apostila também, além das páginas do livro, quando vocês receberem o roteiro, tá? Então, ó, nós vamos ver aqui na primeira parte de ortografia essas palavras aqui, ó, meio e meia, que quando a gente fala, ou até escreve uma frase, tem vezes que a gente se confunde para escrever meio ou meia, né? Por exemplo, quando fala assim, me dê meio ou meia copo de água, né? Tem gente que se confunde, né? Meio-dia e meio ou meio-dia e meia, né? Tem vezes como quando a pessoa fala assim, na questão de falar que é 12 horas e 30 minutos, vai falar meio-dia e meio ou meio-dia e meia. Aí a gente vai estar vendo essas questões aí para ver a forma correta, se vai utilizar meio ou meia. Ok, pessoal? Então, vamos aqui estar começando, ó. Um erro, estou aqui lendo a apostila aqui, é assim, um erro com o qual nos deparamos com frequência, principalmente na fala, é o uso de meio. Meio é um advérbio, gente. Vocês já estudaram advérbio nos últimos assuntos, né? Foi assunto do teste. Advérbio de modo. E meio numeral, né? Quando fala de numeral fracionário, quando fala meio que expressa metade. Ó, meio que expressa metade é quando a gente coloca assim no numerador 1 e no denominador 2, né? Que é meio, um meio, né? Aprenda quando usar um ao outro. Observe o trecho abaixo. Então, tem assim, ó. Maria ficou meia triste ontem. Vocês acham que quando fala meia triste, tá correto? Quando fala assim, Maria ficou meia triste ontem? Tá errado. Vamos ver, tá errado mesmo. Viu? Vocês vão ver. A gente vai ver agora, gente, por que que é meia está errado aqui. No finalzinho vocês vão entender, porque depois vai estar mostrando essa parte aqui corrigida, tá? Aí tá, ela estava meia indecisa, sem saber se falava ou não a verdade para o Pedro. Decidiu que falaria apenas meio verdade. Meio verdade tá certo? Será que tá certo? Vamos ver lá no final, tá? Foi exatamente isso que a fez ficar com a consciência meia pesada. Vocês vão ver, gente, no final que aqui vai estar errado, né? O uso de meio, da palavra meio e meia. Aí tá assim, o que está incorreto no trecho? Antes de responder, confira fatos e considere que existem dois tipos de classe gramatical que a gente estuda em português, tá? Então, ó, variável, gente, ó, são palavras que admitem variação. Quer dizer, a gente pode colocar no singular, no plural, feminino, masculino, né? Tipo assim, numeral, a gente pode falar um ou uma. Tipo, uma caneta, um lápis. Uma no feminino, um no masculino, que é o numeral. Substantivos também que a gente vai ter, que pode mudar do masculino para o feminino, para o singular ou para o plural. Tipo, menino, singular, meninos, no plural. Ou então no feminino, menina, muda, né? Isso que se chama, que varia. Adjetivos também, que são aquelas palavras que expressam qualidade, né?
como por exemplo, bonito, bonita, né? Vai ser um adjetivo que vai estar, né, mudando do masculino para o feminino. E pronomes também que variam, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele ou ela, eles ou elas. Agora, invariável, pessoal, são aquelas palavras que não vão mudar nem do masculino para o feminino e nem do singular para o plural. Por exemplo, interjeição, que são palavras que a gente expressa emoções, né? Ai, ui, ó, ufa, né? Que se expressam as emoções, né? Advérbio, que são aquelas palavras que expressam lugar, modo, afirmação, negação, vocês já aprenderam isso. Preposição vocês vão aprender, não vai ser por agora não, vai ser lá no 7º ano. E conjunção também, que é uma palavra tipo i, que a gente liga de uma palavra a outra, né? Tipo, banana e maçã, esse é conjunção, vocês vão aprender isso também depois. Essas palavras, elas não sofrem mudança, elas não passam nem do masculino para o feminino, nem do singular para o plural. Agora, gente, meio, como vocês estão vendo aqui, meio com o no final é um advérbio, né? Então, o advérbio, ele não muda. Ele não muda a forma de escrever de masculino para feminino, nem singular, nem plural. Então, tem assim, ó, o meio, né? A palavra meio, se utilizado com sentido de mais ou menos, ou um pouco, é advérbio que indica intensidade. Não é modo não, gente, intensidade, desculpem, tá? Indica intensidade. Logo, ele não pode ser flexionado, ou seja, não pode variar. Então, ele não pode passar para meia, que é feminino, né? Já que os advérbios não se modificam, eles não mudam a forma de escrever advérbio. Então, tem assim, ó. A casa dela ficou meio longe. Não é porque casa é feminino que meio tem que ser feminino. Não pode ser. A casa dela fica meia longe. Fica até estranho quando a gente pronuncia, né? Então, como meio é um advérbio, então ele não varia, né? Quando diz assim que é mais ou menos, né? Então tem que ser meio. A casa dela ficou meio, quer dizer um pouco longe. Aí aqui outro, ó. Karine mostrou-se uma pessoa meia ou meio dissimulada. A forma correta. Pessoal do 5º ano, no nome de Jesus, não peguem a síndrome da outra sala lá que ninguém participa não, viu? Karine mostrou-se uma pessoa meio ou meia dissimulada? Meia. Meia? A Karine mostrou-se meio dissimulada. Gente, para quem não sabe... Não, meu microfone estava desligado. Para quem não sabe, pessoal, o que significa dissimulada é uma pessoa falsa, né? Então, Karine mostrou-se uma pessoa meio dissimulada, quer dizer um pouco falsa, né? Então, meio, não pode ser meia falsa. Fica parecendo até que a gente fala que a meia que a gente calça no pé que é falsa, né? Então, fica até estranho na forma de falar. Então, meio falsa, né? Quer dizer um pouco falsa. Se vocês observarem assim que meio pode identificar um pouco, você vai ver que é meio, não é meia com A, né? Então, aqui, ó. Portanto, em caso de dúvidas, substitua meio por um pouco. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Se você substituir meio por um pouco e ver que vai ficar o mesmo sentido, então vai ser meio com O, que é advérbio de intensidade. Por mais ou por menos, né? Se você trocar por um pouco, ou mais, ou menos, você vai falar meio, com O. Ou por outro advérbio de intensidade. Caso a frase faça sentido, fique com o mesmo sentido e a gente consiga entender a mensagem que se trata da mesma coisa, não empregue o feminino. Né? Então, ó, o incorreto, ó, gente, como vocês viram lá em cima, Maria ficou meia triste ontem. Então, meia está incorreto. Então, o correto é Maria ficou meio triste ontem. Mesmo que Maria seja, gente, um substantivo no feminino, então vai ser Maria ficou meio triste. É como se falasse assim, um pouco triste, né? Ou mais triste, ou menos triste. Se você puder trocar por um pouco, por mais ou por menos, então vai utilizar meio, certo? Mesmo que se falando de uma pessoa ou de algo que a palavra seja no feminino, vai usar meio. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Continuando, vocês vão aí para a próxima página da apostila, quem está acompanhando aí, tá? A palavra meio na frase é um advérbio e refere-se ao quanto Maria ficou triste. E não deve ser flexionada para o feminino. Então, não é falando sobre Maria, a quantidade de Maria, meia. Né? Fica até mesmo falando, se falar meia triste, quer dizer, um pedaço de Maria ficou triste e o outro não.
né? Fica parecendo assim, então fica incorreto. Então, falando da maneira, da forma como ela ficou triste, quer dizer um pouco triste, né? Então, Maria ficou meio triste. Se você colocar meia, olha só, para vocês verem aqui o sentido. Maria ficou meio triste ontem, quer dizer que metade do corpo dela ficou meio triste e a outra não, né? Fica até sem sentido. Então, é meio triste, quer dizer... Então, esse meio que é advérbio demonstra a maneira como ela ficou triste, quer dizer, um pouco triste, né? Agora, o uso de meio como numeral, né? Meio que é a mesma coisa que metade no numeral fracionário, que vocês já devem ter estudado isso em matemática, né? Quando meio é utilizado com sentido de metade, trata-se de um numeral fracionário. Isso aqui nós também vimos em numeral em português, né? Que pode ser fraccionado quanto ao gênero. Portanto, é correto falar meia garrafa de água. Gente, então, toda vez que expressa a quantidade de numeral que indica metade, vai ser utilizado, pode ser utilizado meia, né? Tipo, se eu falar assim, torta, eu posso falar meia torta? Tipo, uma torta, um bolo. Eu posso falar meia torta? Meio torto. Mas se falar meio torta, tá dizendo Meio que não é torto. direito. Tá errado. Ó, eu posso falar sim, Ricami, porque meia torta, eu tô dizendo que é metade da torta. Quando eu indico que é metade, que é numeral, eu posso falar no feminino meia, certo? Então, ó, meia garrafa de água, eu posso falar, porque é meia, é a mesma coisa que metade. Eu posso colocar no feminino, se o substantivo que aparece do lado for feminino, porque a gente fala a garrafa. Então, garrafa, como é feminino, eu posso colocar meia garrafa. Meia garrafa eu posso, porque está colocando a metade. É quantidade, é numeral, né? Meia barra de ferro, né? Meia panela de feijão. Panela é feminino, eu posso colocar meia, porque essa meia aqui não está indicando um advérbio, a maneira. Está indicando a quantidade, né? Meia panela de feijão. Então, imagine que alguém cozinhou uma panela cheia de feijão e tirou metade. Essa aí eu posso falar meia. Certo? Toda vez que indica quantidade numeral, que indica metade, eu posso colocar meia no feminino, terminando com A. E por aí vai. Exemplos, ó. Para conseguir estudar, Pedro bebeu meia garrafa de café. Quer dizer que ele pegou e bebeu a quantidade de metade do café que estava na garrafa. Como garrafa é feminino, eu posso colocar meia, porque essa meia aqui não vai expressar a questão de como alguém se sente, ou como alguém está, vai indicar a quantidade em numeral. Então, a gente pode usar meia. Aí aqui, é necessário tomar 1,5 colher do xarope. Quer dizer, se expressa a quantidade em colher, que se pode usar, a gente pode escrever meia, é correto, certo? Aí tem aqui, uma observação importante é que o correto é meio-dia e meia. Ó, gente, quem tá com dúvida, né? Quem já se perguntou, a gente fala é meio-dia e meia ou é meio-dia e meio? Vamos ver aqui? Meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Meio-dia. E meia ou meio-dia e meio? Meio-dia. Sim, mas é meio-dia e meia ou é meio-dia e meio? Vamos ver aqui qual é o correto? Ó, uma observação importante é que o correto é meio-dia e meia. Certo? Meio-dia e meia, gente, é o correto a gente colocar meia quando a gente fala assim, da questão de passa 30 minutos do horário de meio-dia. O correto é a gente falar meio-dia e meia. Ó, e não meio-dia e meio, como a maioria das pessoas pensa, ou até fala também, pois trata-se de meio-dia e meia hora. Porque esse meia aqui, ele se concorda com a palavra hora e não com dia. Hora, a gente fala, a hora é feminino. Então, meia hora, né? Então, o correto, gente, para quem tá com a apostila aí, ó, é falar meio-dia e meia. Tem muita gente que fala errado, escreve errado, mas o correto, quando a gente fala assim de 12 horas e 30 minutos, é meio-dia e meia. Quem quiser aqui, ó, pode sublinhar que isso aqui, gente, é coisa que é aprendizado para o resto da vida. Eu já vi várias pessoas adultas, inclusive, falando meio-dia e meio. Tá errado, é meio-dia e meia, certo? Oi.
Júlia, minha irmã mandou um abraço pra tu. Tá. Ó, pessoal, como a maioria das pessoas pensa, pois trata-se de meio-dia e meia hora, quer dizer, você está contando meio-dia e mais 30 minutos, que é meia hora, que é metade da hora, certo? Aí tem aqui, em caso de dúvidas, substitua meio por metade. Se o sentido da frase não for comprometido, quer dizer, não ficar meio sem sentido, trata-se de um numeral e pode ser flexionado. Ou seja, se você puder trocar a palavra meio ou meia com a, que é metade, que indica o sentido de metade, e não perder o sentido, você puder trocar pela palavra metade, então o correto você pode utilizar meia, né, no feminino. Então tem assim, ó, incorreto, ó, decidiu que falaria apenas meio verdade. Meio verdade aqui, gente, tá errado, porque a gente fala assim, metade da verdade, uma parte da verdade fala e a outra não fala, né? Então, o correto é o quê? Decidiu que falaria apenas meia verdade, ou seja, uma parte da verdade, como se fosse assim, metade. Então, quando a gente pode falar que é metade, em questão de quantidade, a gente pode colocar meia, com A, certo? Então, assim, ó, na frase, vocês estão acompanhando a leitura aí onde eu parei? Na frase, meia indica metade ou uma parte da verdade que deveria ser dita por Maria, ou seja, ou metade ou uma parte, então a gente pode utilizar meia. Então, corrigindo o trecho inicial que a gente viu lá, que vocês falaram que estava errado, e realmente, ó, Maria ficou meio triste ontem, então é meio porque expressa a forma, né, um pouco triste. Ela estava meio indecisa, né? Então, aqui está falando também da questão da forma como ela se sente, não é metade indecisa, é a maneira um pouco indecisa, sem saber se falava ou não a verdade para o Pedro. Decidiu que falaria apenas meia verdade. Quando aqui fala na questão da metade ou uma parte, pode utilizar meia. Pois foi exatamente isso que a fez ficar com a consciência meio pesada. Quer dizer, um pouco pesada. Então, ó, uma dica que eu dou. Quando você pode substituir por um pouco, ou mais, ou menos, você utiliza meio. Quando você puder utilizar pela palavra, trocar pela palavra metade, você pode escrever meia. Ok, pessoal? Entendido aí de meio e meia? Então, vamos para agente. Ó. Isso aqui, gente, o que eu já vi de gente escrevendo errado de agente junto e agente separado, vocês não têm noção. Eu já vi até falar de lugar, de estabelecimento comercial que coloca agente junto, sendo que é agente separado. Ou até escrito alguns outros textos, tem pessoas que escrevem na internet errado. Vocês vão observar que isso aqui não é difícil, não, é bem simples. De agente separado e agente junto. Tem muita gente que se atrapalha e escreve errado, tá? Então, assim, como se escreve junto ou separado, as duas formas são possíveis, só que depende do sentido que é colocado. Não é que eu posso escolher escrever agente junto ou agente separado de qualquer jeito, não. As duas formas são possíveis, mas cada uma é utilizada de uma maneira correta. Então, tem assim, ó. Qual é a diferença entre agente separado e agente junto, né? Então, ó, agente, quando a gente escreve separado aqui, como vocês estão vendo, escrito de forma separada significa nós. É a mesma coisa que eu falar nós, né? Eu e mais outras pessoas, nós. Então, toda vez que eu coloco agente separado, é no lugar de nós, né? E agente junto, escrito de forma junta, significa pessoa que age, que faz alguma coisa. Tipo, agente da polícia, agente de saúde, né? Essas pessoas que trabalham em profissões assim, né? Agente, vamos supor, agente penitenciário. Então, essas pessoas que agem de alguma forma ou tem uma profissão com o nome agente, vai ser agente junto, né? Vai escrever assim. Então, tem assim, ó. Exemplos de frases com agente, que significa nós, e agente junto, que é pessoa que age, ou uma profissão que tem o nome agente, certo? Então, assim, agente, esse agente aqui perguntou, gente, ó, presta atenção. A gente perguntou, tá no lugar de nós, né? É isso? Vocês entendem que é isso aqui? Pessoal do 5º ano. A gente perguntou aqui, é uma pessoa que trabalha numa área ou é nós? Nós?
Nós, né? Então, a gente perguntou ao agente da polícia uma informação. Vocês estão observando que aqui é uma profissão? Agente da polícia? Então, tem que ser agente junto, né? Aí depois tem, a gente descobriu que ele era um agente secreto, ó. Agente aqui é como se fosse nós descobrimos, né? Então, é agente separado que usa. A gente descobriu que ele é um agente secreto, ó. Agente aqui não é como se fosse um trabalho, então agente junto é profissão ou alguém que age, né? Aí tem agente fala é como se fosse nós, né? Nós falamos, né? Agente separado no lugar de nós. Fala com o agente de execução, ó. Aqui tá falando na questão de um trabalho, agente junto. Aí depois tem o agente imobiliário, ó. Quem trabalha na questão, né, de vender casas, agente imobiliário, agente junto. Chamou a gente, como fosse nós, para uma reunião. E a outra, o agente da firma, ó, aquela pessoa que trabalha na firma, agente junto, disse que não iria colaborar com a gente, né? Conosco, com nós, né? Que está se falando, então vai ser separado. Então, agente separado, gente, alguém pode me falar aí com as palavras aí o que significa agente separado? Pode falar, Adriele. Agente separado é nós. Isso. E agente junto, pessoal, escrito junto? Por exemplo, agente de polícia, agente de bombeiro. Isso, pessoal. Uma profissão, ou então se falando alguém que age, né? Tá certinho. Agora, pessoal, o próximo assunto que a gente vai estar vendo aqui em ortografia é isso aqui que confunde muito a gente, ó. Atrás, traz e traz. Aqui a gente vai ver o uso diferente, gente. Principalmente, ó, esse traz com S, traz com Z. Eles vão ter o significado bem diferente. Tem gente que escreve traz com S, traz com Z, pensando que é a mesma coisa e não é, né? Então, tem assim, ó. Talvez seja óbvio para muitos que essas três palavras sejam escritas assim. Então, tanto faz, tá tudo certo. Não, né? Mas é fato, são vítimas de muitas confusões, ou seja, se atrapalha na hora de escrever, acaba escrevendo errado. Aí tem, para não confundir mais, ó, presta atenção. Atrás, né? Atrás, gente, tem um significado de posição, é o que está logo, né, atrás, né? Que está assim na posição que tem alguém na frente, ou então um objeto, e outro está atrás, né? Como, por exemplo, né? Tipo assim, vou botar assim, na sala de aula, Roberto senta atrás de Paula. Então, quer dizer a posição que ele senta. Então, atrás, e com S. É um advérbio de lugar. Exemplos. Ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu. Então, aqui indica um lugar, né? É o que vem depois da pessoa ou de algo que está na frente. Atrás com S, certo? Aí tem aqui, ó, o outro exemplo, ó. O ponto de ônibus fica atrás do shopping. Deu para entender aí o atrás? Pessoal? Sim. Agora, Sim. traz com Z, gente. Traz com Z é do verbo trazer, né? Então, traz com Z é do verbo trazer. Tipo, pedir para alguém trazer algo. Traz para mim esse lápis. Traz para mim esse copo de água. Então, vai ser traz com Z, que é do verbo trazer, certo? Conjugado na terceira pessoa do singular e é escrito com Z. Exemplos, ó. O autor traz para o seu romance a questão da seca. Ele sempre traz flores quando vem me ver. Ou então, ela traz na mochila caderno, lápis, borracha, caneta. Então, é do verbo trazer. Traz com Z é do verbo trazer. Ok, gente? Quem poderia me dar um exemplo aí de traz com Sim. Z? Quem poderia me dar um exemplo aí de alguma frase com traz escrito com Z? Alguém aí pode se falar? Ele traz muito traz, sorvete. Ele traz. Traz uma borracha. Isso. Ele traz. Agora, traz com S, pessoal, ó. É como se fosse parecido com atrás, que indica lugar. Tem assim, ó. Traz com S e acento significa na parte posterior de trás.
né? E é sempre precedido por preposição. Pode ser para trás, de trás, né? Então, esse trás, gente, com S e com acento no A, é parecido com atrás, indica lugar, posição. Só que esse trás com acento no A e com S, ele tem que vir com uma preposição, que é uma palavra assim, ó, de trás, para trás, tem que vir com essas palavras ou a, ou de, ou para, né? Aí tem aqui, ó, ele estava por trás, tem que ser uma lista por, né? Ele estava, desliga o áudio aí, Adele, por favor. Ó, ele estava por trás de tudo desde o começo, então é como se fosse a posição atrás, né? Ande mais depressa, senão ficará para trás. Então, aqui também indica uma posição. Então, atrás, atrás, com A na frente, acento no segundo A e com S, indica posição, lugar. E trás com S no final e com acento no A também expressa posição. E trás com Z e sem acento é do verbo trazer. Deu para entender aí, pessoal, direitinho? Sim. Então, vamos para a atividade, que essa atividade aqui a gente vai fazer e vai responder e corrigir aqui no horário, tá? Então, temos assim, ó. Número 1, complete as frases com agente junto ou agente separado. Aí você vai ver na questão, se for no lugar de nós, é agente separado. Se for questão de profissão, ou então alguém que age, é agente junto. Vocês vão ler as frases aqui, vai completar com agente separado ou agente junto. Aí, na questão 2, pessoal, na próxima página tem assim, complete com meio ou meia. Olha a dica que eu dei para vocês. Se indica um pouco, mais ou menos, quer dizer, a forma como alguém ou como alguma coisa se encontra é meio. Se indica metade, que é uma questão de quantidade numeral, pode usar meia, certo? Aí vocês vão estar aqui lendo cada frase para responder meio ou meia. Na questão 3 tem assim, gente, complete cada frase com uma das palavras, né? Traz com Z, que é do verbo trazer, atrás e traz, que expressa lugar. Só que a diferença, gente, que atrás não precisa colocar por trás, de trás para trás. Só o trás que necessita colocar assim, para, a, por, de, que tem que ter essas palavras antes. Então, vocês vão estar fazendo agora e a gente já vai corrigir daqui a pouco. São questões pequenininhas aqui que eu já coloquei já para dar tempo de vocês fazerem e corrigir.